Amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus e dizer de minha imensa alegria em estar convosco desde sexta-feira, mas a participação ontem na palestra, hoje, e se assim o Senhor permitir, amanhã com os pastores e líderes. É uma alegria imensa para mim estar aqui. Tenho ouvido e visto o que Deus tem feito em vós, mas também por meio de vós, para abençoar as igrejas por esse Brasil afora e até em outros lugares além mar. E eu trago uma saudação também, não posso dizer de um caloroso abraço, porque eu venho de uma terra fria, Curitiba, né? Mas um caloroso abraço do coração da minha esposa, da minha filha Victória, que permaneceram lá. E eu também comentei ontem que havia muita expectativa no meu coração para encontrar um Rio de Janeiro com 40 graus. Porque Curitiba, o sol é coisa rara. E eu, precisando de vitamina D, eu falei, essa é a minha chance. Mas eu chego no Rio de Janeiro, tá meio cinza, né? Então, mas amém. Haverá outras oportunidades, se Deus permitir. Amados irmãos, o tema da nossa reflexão hoje, que encontra-se em Gênesis, capítulo 16, é o Evangelho aos filhos de Ismael. Queria que você me acompanhasse ao lermos juntos o capítulo 16, leremos até o verso 14. Mesmo assentados, mas com atenção e reverência, pois leremos a bendita palavra do Senhor, ouçamos com fé e atenção o que diz a Escritura, capítulo 16 de Gênesis. Assim diz a palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado, o anjo do Senhor junto a uma fonte de águas no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por tão numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e dará à luz a um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor,
que lhe falava, dizendo: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Berla-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Até aqui a palavra de Deus. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. O Evangelho aos filhos de Ismael. Vivemos num mundo marcado por promessas não cumpridas. Pessoas prometem e não cumprem. Governos, políticos prometem e não cumprem. E mesmo nós, em alguns momentos, algumas vezes, prometemos, mas não cumprimos. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades que gere em nosso coração a espera nas promessas do Senhor. Quando tudo parece difícil, quando tudo parece demorado, como é difícil o nosso coração descansar, confiar e continuar esperando nas boas promessas do Senhor. É exatamente sobre isso que esse texto está a narrar para nós, essa tensão que Abrão e sua esposa Sarai viveram. Deus havia prometido a eles um descendente, um filho, uma nação surgiria a partir dessa promessa de um filho. Vemos isso no capítulo 12 e vimos isso selado no pacto que Deus faz com Abraão no capítulo 15, capítulo anterior ao que lemos há pouco. Deus havia prometido um filho. Deus havia prometido uma descendência. Deus havia prometido uma grande nação. E o capítulo 16 é muito mais do que um conflito familiar. Uma leitura superficial do texto pode nos parecer que Moisés está desejoso de relatar que famílias, como também dos patriarcas, tinham conflitos. Mas, na verdade, o texto vai além disso. O texto quer que nós vejamos que aquele que promete, diferente de nós, diferente dos políticos, diferente dos homens, aquele que promete é aquele que cumpre as suas promessas. E ao olharmos esse texto à luz da grande história da redenção, nós podemos ver que nem o pecado, nem a incredulidade dos homens podem impedir o agir dos propósitos e dos planos divinos. Então esse texto quer mostrar para nós a soberania de Deus. Esse texto quer mostrar para nós os planos salvíficos de Deus. E esse texto quer mostrar a nós a graça maravilhosa de Deus por meio de Cristo. A grande ideia do meu sermão é esta. Permita-me ler a vocês qual é a grande ideia desse sermão. O pecado humano jamais poderá frustrar os planos redentivos de Deus, pois ele permanece fiel às suas promessas, soberano na execução dos seus propósitos e gracioso em revelar-se na pessoa de Cristo. Essa é a grande ideia deste sermão. Eu o dividi em 3 partes e eu queria mostrar a face desse grande Deus glorioso que conduz a história da redenção e da missão por toda a Escritura. A primeira parte está, então, do verso 1 ao verso 5, na qual nós podemos ver que Deus permanece fiel às suas promessas, mesmo quando os homens buscam soluções pecaminosas. Deus continua fiel às suas promessas, mesmo quando os homens buscam soluções pecaminosas. A gente começa a ver, logo no relato do capítulo 16,
que Sara está dizendo que o Senhor havia impedido ela de dar filhos a Abraão. E vocês devem imaginar como isso era custoso no contexto na qual eles viviam, onde os filhos eram vistos como a ação de Deus, a bênção de Deus e a testificação das bênçãos do Senhor. E este casal não tinha filhos. E os anos já haviam se passado, e a promessa de Deus, já por 10 anos, nada havia acontecido. Não é simplesmente uma reclamação de Sara, ela está revoltada com o Senhor. Dá para a gente perceber nos detalhes do texto. Ela está dizendo, Deus, esse Deus que prometeu, não tem cumprido a sua promessa. Ele está falhando nos seus propósitos. Então essa mulher, Sarai, juntamente com seu marido, tentam elaborar um plano que seja superior ao plano de Deus. Então eles olham para a promessa de Deus, que já é tardia, 10 anos se passaram, ela continua na esterilidade. 10 anos se passaram e eles não têm filhos. 10 anos se passaram e nada aconteceu. Então essa mulher resolve, com esse plano, ajudar a Deus. Isso é muito verdade também na nossa vida. Quando o nosso coração está inquieto, quando nós estamos incertos, quando nós estamos com dificuldades de esperar as promessas de Deus, nós também, assim como Sarai e Abraão, nós também lançamos os nossos planos e tentamos resolver as questões com o nosso braço, com a nossa força. E aqui nós podemos ver que uma tentativa de apressar as promessas de Deus, uma tentativa de trazer paz e alegria e harmonia e aceitação social à família, se torna algo desastroso, se torna algo pecaminoso. Perceba que o texto que Sarai não, de alguma maneira, deixou de crer em Deus, ela apenas tentou agir no lugar de Deus, fazendo aquilo que só Deus poderia fazer no cumprimento da sua palavra. Culturalmente, o que Sarai fez era aceito. Nos dias, no Oriente Antigo, era comum, culturalmente, mulheres que eram estéreis dar filhos por meio de uma escrava. Isso era aceitável socialmente, culturalmente. Todavia, isso era totalmente pecaminoso aos olhos do Senhor. Aquilo que só o Senhor poderia fazer, agora Sarai e Abraão estão tentando fazer na sua própria força. E isso fica um alerta a nós, irmãos e irmãs. Nós também vivemos nessa tensão de viver a nossa vida com aceitações culturais, aceitas pela nossa sociedade, que vão sendo acostumadas, que vão adentrando na nossa igreja, adentrando na nossa vida cristã, e nós vamos testificando e nós vamos dizendo que é aceitável, é culturalmente aceitável. Não há problema algum. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para a Escritura, nós vemos que essas coisas aceitáveis socialmente ou culturalmente estão em desacordo com a palavra de Deus, em desacordo com o caráter de Deus. É impossível não lembrar, no capítulo 16, do texto do capítulo 3 de Gênesis. Parece algo muito próximo aqui. Adão e Eva, no capítulo 3, eles estão ali vivendo na presença do Senhor, e aí a mulher Eva, ela propõe algo para o seu marido, e o seu marido acolhe a orientação, o plano daquela mulher, e eles entram no pecado. E aqui é exatamente algo parecido que está acontecendo. Sarai, essa mulher, está planejando algo para dar um jeitinho, para ajudar a Deus. E Abraão, seu marido, atende
ao pedido pecaminoso da sua mulher. E ambos agora estão vivendo no pecado, no caos de uma família destruída, porque não teve a paciência e a espera das promessas de Deus. Tentaram resolver pelos seus próprios planos. Algumas verdades nesse texto já podem aparecer para nós quando olhamos para esse momento. Verdades como a demora de Deus, e demora aqui deveria estar entre aspas. A promessa continua de pé mesmo quando parece demorar aos nossos olhos. Porque a verdade bíblica aqui é que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Havia se passado 10 anos e isso era tardio aos olhos de Sarai e Abraão, mas não era tardio aos olhos, aos planos e aos propósitos de Deus. Irmãos, viver pela fé, viver a vida cristã é se alinhar ao kairos de Deus, ao tempo de Deus. Então a demora, entre aspas, de Deus aqui não significa o esquecimento de Deus das suas promessas. Talvez você que entrou aqui nessa manhã está lutando em seu coração exatamente por isso. Talvez o seu coração está lutando nesta manhã, dizendo que a demora de Deus é porque Deus se esqueceu daquilo que Ele prometeu para o seu povo. Mas a palavra de Deus nos lembra que essa demora de Deus é simplesmente porque ainda não é o relógio da providência, da soberania de Deus. Uma outra verdade que esse texto já pode apontar para nós nessa primeira parte é que entendemos que a fidelidade de Deus não depende da fidelidade humana. Os patriarcas aqui, Abrão e sua esposa, foram infiéis, pecaram, fizeram aquilo que era contrário aos olhos do Senhor, e pode parecer então, por causa dessa infidelidade desses homens e dessas mulheres de Deus, a promessa de Deus então agora pode ser perdida, mas o texto mostra para nós que não. Mesmo os nossos pecados, mesmo a nossa incredulidade, mesmo as nossas ações contrárias às ações de Deus, isso não impede a fidelidade de Deus, porque Deus não está sendo sustentado a sua fidelidade debaixo da fidelidade humana. Se a aliança dependesse de Abrão e de Sarai, estava tudo acabado. Mas a fidelidade de Deus estava acima da incredulidade, do pecado de Sarai e de Abraão. Deus continua sendo fiel, mesmo quando o seu povo vacila. Deus continua sendo fiel, mesmo quando o seu povo fraqueja. Deus continua sendo fiel e cumprirá as suas promessas, mesmo quando o nosso coração está tomado pela incredulidade, porque Deus não depende de nós. E graças a Deus por isso. Deus é fiel. E como nós podemos conectar essa verdade, essa primeira verdade da fidelidade de Deus, mesmo quando os homens tentam fazer pelos caminhos pecaminosos? E como isso pode conectar, então, a verdade sobre Cristo? Ao percorrer toda a história da redenção, nós podemos nos lembrar o nascimento de Jesus, que foi prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15. Ali em Gênesis 3:15, Deus havia prometido o descendente que pisaria a cabeça da serpente e seria o salvador do seu povo. Mas ao longo da história, homens e mulheres falharam repetidamente. Adão e Eva falharam. Abrão e Sarai falharam. Isaac falhou. Jacó falhou. Davi falhou, os reis
falharam, os profetas falharam, Israel falhou. Mas Deus não falhou. Deus cumpriu, como vai dizer Gálatas, capítulo 4, verso 4, que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, conforme ele havia prometido em Gênesis 3,15. Porque os homens falham, mas Deus permanece fiel. Fiel ao seu povo, fiel à sua palavra, fiel aos seus propósitos eternos e globais. E qual é a aplicação missionária que nós podemos ter nessa primeira parte já da nossa reflexão? A igreja não faz missões para que as promessas de Deus sejam cumpridas. A igreja não faz missões para que as promessas de Deus sejam cumpridas. Mas a igreja faz missões porque as promessas de Deus certamente serão cumpridas. Essa é uma grande diferença missiológica. Quando nós equivocadamente pensamos que vamos fazer a missão de Deus para cumprir-se os seus propósitos, nós estamos caminhando de modo equivocado pela narrativa das Escrituras. Mas quando a igreja se envolve na missão de Deus, quando a igreja pensa na expansão do reino de Deus, do evangelho de Deus, a igreja se junta a esse Deus fiel que está cumprindo os seus propósitos, apesar dos pecados, apesar das dificuldades, apesar das objeções, ele está cumprindo o seu propósito. E a igreja, então, se junta a ele nessa gloriosa missão. Lá no livro de Apocalipse, o Senhor mostrou ao apóstolo João o êxito da missão. João viu naquele dia, no dia do Senhor, no domingo, na qual ele foi levado aos céus, e lá ele viu gente de toda a língua, de todo o povo, de toda a raça, de todas as nações, prostrados adorando ao Cordeiro. Esta é a promessa de Deus, esta é a palavra de Deus, que no final de todas as coisas, o seu filho será reconhecido, seu filho será adorado. Deus prometeu assim, e ao longo da história, Deus está cumprindo esta promessa. E o chamado missionário da igreja é se juntar a Deus nesse cumprimento dessa promessa, para o louvor da glória do seu Filho. Apesar dos pecados e da obstinação do coração do seu povo, Deus continua fiel às suas promessas. Mas em segundo lugar, esse texto também vai mostrar para nós sobre a providência de Deus conduzindo a história de modo soberano. A providência de Deus continua conduzindo a história de modo soberano. E esses vão dar a partir do verso 6, e podemos olhar até pelo menos o verso 12. O Deus soberano, pela sua providência, conduzindo a história para o cumprimento dos seus propósitos. Depois dessa decisão pecaminosa de Abraão e Sarai, agora a narrativa aqui mergulha num caos total. Diz o texto que Agar concebeu, e vendo ela que havia concebido, ela começou a desprezar a sua senhora, a Sarai. E diz o texto também que então Sarai vai a Abraão e joga toda a culpa sobre ele, dizendo que essa afronta que viera sobre ela era culpa de Abraão. Mas na verdade Sarai está colocando tudo isso sobre as costas de Deus. Porque ela está reclamando que Deus não cumpriu as suas promessas, que Deus não lhe deu um filho como havia prometido. Então o relato mergulha agora no caos. O relato agora mostra uma briga
a escrava desprezando a senhora. E o texto vai dizer, então, que também agora, por causa da passividade de Abraão, Abraão diz: faça-se com a escrava o que você quiser. É mais ou menos aquele conselho pecaminoso que muitas vezes nós recebemos: ouça o seu coração. Faça o que está no seu coração. É mais ou menos foi o que Abraão disse para Sarai. Sarai, ela está em suas mãos. Faça aquilo que o seu coração está mandando. E Sarai, talvez ouvindo a esse conselho, diz, finalzinho do verso 6, Sarai a humilhou. E a humilhação foi tão grande que ela, a escrava, fugiu da sua presença. A ideia que o texto nos passa é que foi uma humilhação, talvez de modo mais severo. Era comum as escravas ou os escravos serem humilhados pelos seus patrões, pelos seus senhores. Mas diz o texto agora que Sarai humilhou a Agar de modo tão severo que ela fugiu da presença da sua senhora. E ela parte para o deserto, e você pode imaginar uma mulher grávida, sozinha naqueles dias, sem proteção, em direção, talvez retornando para o seu povo, retornando para o Egito, no caminho de sul. Aos olhos humanos, a história agora está fora do controle. O plano de Sara, ou Sarai, está totalmente frustrado. O filho que era o filho na qual ela queria ter esse filho está indo embora. E essa mulher está perdida pelo deserto. Essa mulher está sem proteção. Essa mulher está à mercê dos perigos, da violência. Mas o verso 7 vai nos lembrar que o anjo do Senhor, junto à fonte de água no deserto, o anjo do Senhor apareceu a ela. Talvez Moisés queira nos mostrar aqui que quando tudo foge do controle dos homens, não foge do controle do Deus soberano. Quando tudo está mergulhando-se no caos, na falta de controle, o anjo do Senhor aparece a Agar. E é interessante perceber no verso 7 que não foi Agar que encontrou o Senhor. O texto diz que foi o Senhor, foi o anjo do Senhor que encontrou a Agar. Mesmo depois do caos, do pecado, a providência divina continua conduzindo a história. Percebe que o anjo do Senhor aqui relata nos versículos seguintes que Deus sabe o nome dessa escrava, pois ele a chama pelo nome Agar. Ele é o Deus que conhece tudo e todos. Ele não apenas conhece o nome dessa escrava, dessa mulher fuginte pelo deserto, mas ele conhece a condição dela, diz o texto. Diz o texto que esse Deus soberano, que sabe todas as coisas, conhece o filho que nem nasceu ainda dessa mulher que está grávida. Ainda o Senhor conhece o nome que esse filho receberá depois do seu nascimento. O texto vai mostrar para nós que o Senhor conhece o futuro e o Senhor prevê e dirige o futuro do filho que ainda nem nascera. O Senhor reconhece e determina que o filho dessa escrava também será uma grande nação. Quando olhamos para todo esse conhecimento de Deus, somos lembrados que nada surpreende ao nosso Deus, porque Ele é o Deus que pela sua providência continua conduzindo a história. A história não é um trem desenfreado. A história não é marcada por um desgoverno.
A história é marcada por um Deus que governa todas as coisas, e mesmo diante do pecado, mesmo diante do caos, mesmo diante da falha do seu povo, ele continua reinando, soberano e dirigindo e conduzindo todas as coisas para o louvor da sua glória e para o cumprimento da sua palavra. Nada surpreendeu Deus. A esterilidade de Sarai não surpreendeu Deus. Os 10 anos passados não surpreendeu Deus. Nem a decisão pacata, falha de Abraão surpreendeu Deus. Nem a gravidez de Agar surpreendeu Deus. Nem a fuga dela para o deserto surpreendeu ou alterou os planos de Deus. Porque esse é o nosso Deus. E aqui nós vemos a sua beleza, do seu caráter, nessas providências divinas. Deus não apenas prevê. Uma coisa é a gente olhar para esse texto e ver que Deus prevê. Mas esse texto mostra mais desse Deus que provê. A providência divina aqui, além de prever, mostra para nós é que Ele governa. Ele determina, Ele decreta, Ele conduz tudo conforme a sua boa vontade. E o texto diz no verso 9, então, que agora o anjo do Senhor manda Agar retornar para a casa da sua senhora e se submeter e se humilhar debaixo da sua mão, porque Deus tem um plano para tudo isso. É muito comum alguns cristãos olharem para a vida de Ismael, para a vida de Agar, dizendo: o plano de Deus falhou. Por que veio Ismael? Agora o conflito, e tendem a associar o conflito entre árabes e judeus, dizendo: se não fosse Ismael, parece que Deus perdeu o controle, mas é exatamente o contrário. O Deus da providência continua no controle de todas as coisas. E ele manda então Agar voltar. E a beleza agora do texto é que muitos acham também que Deus reprova, Deus amaldiçoa a Ismael e Deus rejeita Ismael, mas o texto não vai dizer isso, é exatamente o oposto. Verso 10 vai dizer que o anjo do Senhor diz: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por tão numerosa não será contada. A mesma palavra que o Senhor tinha dado a Abraão, a mesma palavra também que seria dado a Isaque posteriormente, é a palavra do Senhor para o filho de Agar. Que ele também seria e teria uma grande descendência, e o seu povo seria tão numeroso que não seria por si contado. Ainda no verso 11, diz que o anjo do Senhor diz que ela conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. A palavra Ismael é Deus ouve, Ismael. Em árabe é Ismael, Isma é ouvir, Il de o Deus, o Elohim. Então esse menino que está prestes a nascer, foi dado a ele um nome, um atributo de Deus, o Deus que ouve. O nome desta criança será um memorial permanente que Deus ouve o clamor dos aflitos. Deus ouve a oração de uma mãe desesperada no deserto. Mas no verso 12, parece que complica um pouquinho, porque há uma expressão aí: ele será entre os homens como um jumento selvagem. E aí muitos tendem aqui a associar e dizer: está vendo, é por isso que os árabes são bravos, porque na verdade são todos eles descendentes de Ismael e são todos eles como um jumento selvagem. Talvez o equívoco aqui seja que nós estamos lendo o texto bíblico com as nossas lentes modernas. O que para nós hoje é um insulto, a pergunta deveria: será que isso seria um insulto nos tempos bíblicos?
Qual é a ideia de jumento selvagem a partir da história e das escrituras? Hoje você, nesse trânsito bem tranquilo aqui do Rio de Janeiro, se você chamar alguém, ô seu jumento selvagem, não é um elogio, com certeza. Mas será que naqueles dias era um elogio? Eu fui buscar alguns comentaristas árabes, crentes, teólogos do Oriente Médio e do Norte da África e ver como eles comentavam essa porção. E, para minha surpresa, árabes convertidos a Cristo agora, teólogos e pastores, de forma bem unânime, diziam que esse contexto aqui, a palavra jumento selvagem, estava referindo-se muito mais a uma bênção do que a uma maldição. E eles vão dizer que jumento selvagem é uma simbolização de liberdade, força e independência. Quando Deus diz que Ismael e seus descendentes seriam como um jumento selvagem, é que eles teriam liberdade, um indomável na sua força, mas também independentes. E isso passa a fazer sentido, talvez, no texto bíblico, porque a sua mãe era escrava e agora Ismael vai ser livre. Vai ter liberdade. Vai poder pular e correr e ninguém vai domá-lo. E quando a gente vê realmente a história e o texto bíblico, a gente vai ver que Ismael não foi escravo, Ismael não foi domado, Ismael viveu nessa liberdade. Todavia, o verso 12 ainda relata o Senhor dizendo, por causa do pecado, como seria a sua vida. Diz a parte B do verso 12. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará, não dentro, mas na fronteira com todos os seus irmãos. Por causa do pecado, Ismael e todos os seus descendentes viveriam uma luta muito grande. Ele teria problema com seus irmãos, e nós vemos isso hoje. Tanto os descendentes de Isaac quanto os filhos descendentes de Ismael, até hoje eles vivem numa luta interminável. Tudo isso por causa do coração pecaminoso do povo de Deus, de Sarai e de Abrão. Mas esse Deus gracioso, esse Deus bondoso, nunca perde o controle. O texto nos ensina que Deus pode transformar o mal em um instrumento de seus propósitos, sem jamais chamar o mal de bem. Eu queria repetir isso. O texto nos ensina que Deus pode transformar o mal em um instrumento para os seus propósitos, sem jamais chamar o mal de bem. Aquilo que parecia perdido, caótico, Deus poderia transformar em bênçãos. O que nós podemos aprender aqui sobre algumas verdades sobre Cristo nesse texto? A primeira é que essa verdade alcança o seu ponto central na obra redentora da cruz de Cristo. Se houve um momento da história em que tudo parecia fora do controle, foi o momento do Calvário. Se tem um momento na história que parece que o mal ia prevalecer e que tudo estava terminado e que era a vitória de Satanás, a vitória do pecado, foi quando Cristo foi crucificado. Tudo parecia fora do controle. A traição de Judas, a inveja dos líderes religiosos, a covardia de Pilatos, a violência extrema dos soldados romanos, a morte do Filho de Deus. Tudo parecia aos olhos humanos que definitivamente o pecado e o mal tinham vencido. Mas foi ali, exatamente na crucificação, que Deus mostrou o centro do seu plano e a vitória do seu Filho com a vitória do seu povo. Porque o Deus soberano, o Deus da providência,
mesmo diante do pecado, mesmo diante da rebeldia, mesmo diante do caos, ele continua reinando soberano com a sua providência para cumprir todos os seus propósitos. Louvado seja o nome de Deus. O maior pecado cometido contra o maior de todos, que foi Jesus, a injustiça, a crueldade, foi o meio que Deus usou para realizar a obra da redenção aos seus eleitos, ao seu povo. É assim que Deus governa a história. A história, eu repito, não está entregue nas mãos dos políticos nem dos poderosos. A história não está sendo escrita ou foi escrita por homens que se acham mais do que os outros. A história não está entregue a um destino desconhecido ou à sorte ou a qualquer outra coisa. A história está sendo conduzida pelo Deus soberano que rege e dirige todas as coisas. Qual é a nossa aplicação missionária para essa porção, da segunda porção desse texto? É: a providência de Deus não elimina os desertos da nossa vida. A providência de Deus não elimina os desertos da nossa vida. Ela garante que nenhum dos desertos será capaz de impedir os planos de Deus. Perseguições. Hoje nós vivemos dias que missionários são perseguidos, deportados, cristãos são massacrados por causa da fé. Provações grandes que homens e mulheres e igrejas estão passando agora. Igrejas sendo queimadas, Boko Haram, Hezbollah, tantos grupos terroristas perseguindo o povo de Cristo, e o povo de Cristo no deserto. E talvez muitas vezes o nosso coração diz: Senhor, por que não nos livrar desse deserto? A providência de Deus e a sua soberania não elimina o sofrimento da nossa vida, nem dos missionários e nem do seu povo. Mas ele garante que o sofrimento, a perseguição, o deserto, não vão impedir os seus planos soberanos para o cumprimento dos seus propósitos. Louvado seja o nome de Deus. Por isso que nós podemos avançar. Passaremos pelo deserto, passaremos pela fornalha, passaremos pelas tribulações, pagaremos um preço de ver o nome de Cristo conhecido nas nações. Mas com isso também veremos os seus propósitos sendo cumpridos, porque Ele é o Deus soberano e pela sua boa providência executa cada um dos seus planos. Por fim, em terceiro lugar, eu queria lembrá-los ainda desse texto, além do que o pecado dos homens não pode impedir a promessa de Deus, além de vermos que ao longo da história a providência soberana de Deus continua sendo dirigida para o cumprimento dos seus propósitos. Mas em terceiro lugar, Deus revela a sua graça na pessoa de Cristo. E a gente pode ver isso a partir do verso 7, mas sobretudo no verso 13, mas também no verso 14. Deus revela a sua graça na pessoa de Cristo. Até aqui a gente viu o capítulo marcado pelo pecado humano, pelo desastre, Sarai tentando controlar as coisas, Abraão passivo, concordando, uma escrava a grávida, perdida, desprezada pela sua senhora. A gente pode ver aqui a dureza do coração de Sarai, a omissão de Abraão, a fuga de Agar, todos falharam. Mas é exatamente o ponto na qual Deus entra em ação, e Moisés quer ressaltar isso, e ele vai dizer por 4 vezes, do verso 7 até o verso 13, o anjo do Senhor, a presença do anjo do Senhor. Os estudiosos vão dizer que o anjo do Senhor
Há uma discussão aqui se é uma cristofania ou não, se é a manifestação da pessoa de Cristo antes da sua encarnação. Mas o fato é que nós temos, e que é verdadeiro nos textos bíblicos, que o anjo do Senhor, quando aparece no Antigo Testamento, ele recebe adoração. O anjo do Senhor exerce prerrogativas que só pertencem somente a Deus. E alguns teólogos, então, ao longo da história, vão afirmar que essas manifestações do anjo do Senhor é a própria presença, a cristofania de Cristo, e isso leva-nos a uma discussão teológica, se assim o é. Mas o que o texto fala, que o anjo do Senhor é o próprio Deus, que o anjo do Senhor é aquele ser divino que aparece à pessoa de Agar. E talvez mais importante, não seja apenas quem aparece, mas talvez uma boa importância aqui para a nossa aplicação missionária é a quem o anjo do Senhor aparece. E se você prestar atenção, você vai perceber que é a primeira vez no Antigo Testamento que aparece essa expressão, o anjo do Senhor. A manifestação, se for de Cristo ou do próprio Deus. E ele não aparece aqui primariamente como anjo do Senhor a Abrão. Ele não aparece primeiramente nem a Sarai. Ele aparece primeiramente a Agar, uma escrava, uma egípcia, uma pagã, a uma refugiada, a uma mulher desesperada, desprezada e humilhada. Uma pessoa sem qualquer importância aos olhos daqueles que estavam ali, qualquer importância ela tinha aos olhos da sociedade. Talvez Moisés quer mostrar para nós e ensinar para nós que a graça de Deus não é a atração dos méritos humanos. Talvez Moisés quer mostrar para nós que a graça de Deus é a manifestada exatamente o oposto dos méritos humanos. A graça de Deus é aqui exclusivamente o coração misericordioso e gracioso de Deus, que pode e vai ser revelado ao longo das Escrituras na pessoa de Cristo. O texto diz que o anjo do Senhor a procura. É por isso que a graça é sempre a graça irresistível, porque é uma graça que procura. O texto não diz que Agar estava à procura de Deus, mas o texto diz que Deus estava à procura de Agar. A gente vê que no Éden não foi Adão e Eva, depois do pecado, que procuraram a Deus, foi Deus quem os buscou. A gente vê que no deserto aqui não foi Agar que buscou, mas foi o Senhor que se revelou a ela. Nós podemos já ver no Novo Testamento que quando Saulo está indo em direção a Damasco, não é ele quem está buscando o Senhor, não é ele quem está atrás da graça do Senhor, mas é a graça do Senhor alcançando um homem pervertido que está totalmente longe do Senhor. Nós podemos ver que a graça de Deus é sempre essa graça que está buscando o perdido. Mas em segundo lugar, o anjo do Senhor, ele fala com ela, ele a chama pelo nome, ele reconhece o sofrimento desta mulher, e ele a conhece pessoalmente, e mais tarde nós vamos ser lembrados que Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome. Mas também ele é o Deus que ouve, por isso o nome Ismael, o Deus que escuta. Não porque Ismael tinha orado, na verdade Ismael nem ainda aqui havia surgido. Deus escuta o clamor, a aflição de uma mulher que está perdida, de uma mulher que está em situação de apuros. Deus escuta o clamor daqueles que estão perdidos. Deus procura, o anjo do Senhor fala, ele ouve, ele vê. Diz o texto que ela dá o nome àquele lugar, àquele poço, chamando: Tu és o El-Roi, o Deus que me vê. Agar fora abandonada por Sarai, abandonada por Abrão, esquecida no deserto, mas ela não foi esquecida pela graça de Deus.
O Deus de toda graça, que manifesta a sua graça na pessoa do seu filho, olhou e viu essa mulher perdida e atendeu ao seu clamor. E ela diz o texto que ela invocou o nome do Senhor, verso 13. Então ela invocou o nome do Senhor. E neste culto hoje nós lemos o texto de Romanos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se de fato era uma cristofania, ela invocou o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Porque Deus é o Deus que manifesta a sua graça aos perdidos. E como podemos conectar essas verdades, ou essa verdade, à pessoa de Cristo? Passados-se muitos anos, ao olharmos para os evangelhos, o mesmo Cristo, ou o mesmo Deus que encontrou Agar, encontrou séculos depois homens e mulheres perdidos também pela Galileia, pelos desertos, pelas cidades. Esse Cristo manifestado agora como homem encontrou uma mulher desesperada nos seus pecados junto ao poço de Samaria. Ele procurou os samaritanos. Esse Cristo tocou em leprosos. Esse Cristo recebeu, abençoou e salvou pecadores. Conversou com mulheres desprezadas e as fez adoradores dele. Ele chamou publicanos para ser do seu colegiado apostólico. Ele perdoou adúlteros e adúlteras. E ele salvou aqueles que estavam perdidos. O Cristo que encontramos no Evangelho não é o Cristo diferente de Gênesis 16. O Deus de toda a graça, revelada na pessoa de Cristo, é o Deus que continua vendo, é o Deus que continua falando, é o Deus que continua ouvindo, é o Deus que continua perdoando pecadores e pecadoras. E talvez você que está aqui nessa manhã, talvez você vive uma situação próxima ou em algum certo ponto parecida com Agar. Talvez você foi esquecido ou esquecida. Talvez você está vivendo um momento de deserto na sua vida. Talvez você está sendo desprezado por alguém. Talvez você está vivendo uma situação embaraçosa de pecado, na qual você não consegue. Talvez você queria resolver, mas aquele pecado te levou a outro pecado e você está mergulhando cada vez mais numa vida longe de Deus. O Deus que encontrou Agar no deserto é o mesmo Deus que está aqui e que pode te ver e que pode te socorrer e que pode revelar o seu Filho Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Eu quero terminar com uma última aplicação missionária e um breve testemunho. Tradicionalmente, os árabes se identificam, o povo árabe hoje, tradicionalmente, eles se identificam como descendentes de Ismael, filhos de Agar, filhos de Abraão. E hoje os países árabes que se declaram descendentes de Ismael são 22 países, sobretudo no Oriente Médio e no norte da África. Totalizando nesses 22 países hoje mais de 470 milhões de pessoas, que a grande maioria deles são muçulmanos, seguidores do Islã. E muitos deles, ou talvez a grande parte deles nesses países, não tem acesso ao Evangelho. Não tem uma igreja, não tem uma Bíblia ainda para algumas etnias que estão dentro dos países árabes. Eles precisam conhecer da graça de Deus por meio de Cristo, revelada a Agar e a Ismael. Esses descendentes de Ismael hoje também vivem pelo deserto.
não experimentaram, não beberam da água da vida, não comeram do pão que alimenta a alma, não tiveram seus pecados perdoados, ainda estão a orar a um Deus que não pode ouvi-los, estão a orar a um Deus que é falso, estão a buscar e a viver uma religiosidade que, ao invés de salvá-los, estão levando-os para a condenação. São milhares de pessoas sem o conhecimento do Evangelho de Cristo, sem conhecer a graça de Cristo na pessoa, a graça de Deus na pessoa de Cristo. Essa realidade ainda hoje é desafiadora. Os descendentes de Ismael precisam urgentemente do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisam conhecer dessa graça e dessa misericórdia maravilhosa. Eu e a minha esposa Carla servimos no Marrocos de 2002 a 2005. O Marrocos que está conhecidíssimo agora pelo belo futebol que vem jogando. E eu, particularmente, tive uma pequena contribuição nisso. Eu fui professor de futebol em 2002. Então, se você vê o êxito do Marrocos, você pode atrelar alguma coisa a mim, e eu não me sentirei assim glorioso por isso, porque foi uma pequena contribuição. Mas essa nação belíssima, além do futebol, um povo acolhedor, um povo alegre, extremamente hospitaleiro, mas ainda hoje, cerca de 98% da população do Marrocos é muçulmana, sem conhecer o Evangelho de Cristo. Um país com aproximadamente 40 milhões de habitantes, sabe quantos cristãos? Nem 3 mil. Não há 3 mil crentes no Marrocos, um país de 40 milhões. Isso significa um grande desafio para nós. Eu morei na cidade de Marrakech, bem próximo ao deserto. A cidade de Marrakech, na minha época, tinha cerca de 1,5 milhão de habitantes. E tinha apenas 45 crentes. Talvez 1,5 milhão de habitantes seja uma cidade do tamanho de Recife. Você imagina uma cidade do tamanho de Recife com 45 crentes. Há muitos desafios para o mundo árabe, irmãos. Há muito a se fazer para que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo chegue aos filhos de Ismael. Eu tive muitas experiências naquele país, mas a que mais me marcou foi a caminho do deserto. Eu morava na cidade de Marrakech, como eu disse, que é chamada a porta do deserto, a entrada do deserto. No verão, chegávamos a 52 graus. E no inverno, temperaturas que baixavam -8, -10. E quanto mais próximo do deserto, maior era o calor e também maior era o frio. E ficamos sabendo de algumas comunidades berberes, um outro povo que vive dentro do Marrocos, um povo não alcançado pelo Evangelho, que crianças haviam morrido no último inverno por não ter agasalhos. Então, juntamente com outros missionários e um marroquino crente no Senhor Jesus, nós decidimos antecipar e antes da chegada do inverno, levar cobertores e roupas de frio e agasalho para essa comunidade muito distante. Da minha cidade, Marrakech, indo em direção ao deserto, passando pelas montanhas, viajamos por 1h20 de carro e depois por cerca de 45 minutos a pé, subindo em direção às montanhas, indo em direção já ao deserto de Ouarzazate. E lá eu encontrei um homem chamado Sobri. Nós fomos à sua casa. E ele preparou uma comida para nós. Um homem muito simples. Um homem analfabeto. Um homem que nunca nasceu nas montanhas, próximo ao deserto, viveu ali, nunca teve acesso à comunicação, não sabia nada. Dizem que o mundo todo conhece do futebol brasileiro. Não é verdade.
Eu citei Pelé, ele não conhecia. Ronaldo, fenômeno, ele não conhecia. Eu falei do Brasil, ele nunca tinha ouvido falar do Brasil. E do carnaval, não tinha ouvido nada sobre o carnaval. Esse homem estava totalmente fora do mundo. Mas o mais triste é que eu perguntei se ele tinha já ouvido falar sobre Jesus. E ele disse, não. Ele é do Brasil também. Irmãos, essa é a realidade de milhões de descendentes de Ismael hoje. Alguns já ouviram do Brasil. Agora pela tecnologia, pela internet. Muitos ouviram do Pelé, dos nossos jogadores. Mas ainda hoje, exatamente ainda hoje, milhares, como Soberhi, nunca ouviram falar sobre Jesus. E eu fui a primeira pessoa que pude falar para aquele homem de Jesus pela primeira vez. E eu disse a ele, e ele disse, o meu rei, porque o Marrocos é governado por uma monarquia, ele disse, o meu rei nunca se importou com o meu povo. O meu rei, o rei do Marrocos, nunca fez algo de bom para o nosso povo. Nós somos esquecidos. Nós não temos nada aqui nas montanhas do deserto. O nosso rei se esqueceu de nós. Mas eu tive a oportunidade para falar para aquele homem naquele dia que o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que encontrou Agar no deserto, uma desprezada, uma rejeitada, também tinha dado muito para o Soberhi e para o seu povo. E ele questionou, o que ele deu? Nós não temos água, nós não temos comida, nós não temos como cobrir os nossos filhos que morrem no inverno. O que o seu rei, o Rei da Glória, como você disse, deu para mim e o povo? Foi esses cobertores aqui? Foi ele quem mandou? Eu disse, também. Mas o que o Rei da Glória ofereceu para você e para o seu povo é o perdão dos seus pecados. É a salvação por causa da obra salvífica dele. E aquele homem, então, muito simples, estava com uma cara um pouco fechada, levantou as mãos ao céu e disse, então louvado seja o Rei da Glória, porque ele também pensou no meu povo. Milhares e milhares estão pelo deserto das Arábias, sem conhecer Jesus. Cabe a nós, igreja do Senhor Jesus. Cabe a mim, cabe a você, cabe ao povo de Deus. Que bebemos dessa água, que comemos desse pão vivo que alimenta e satisfaz a nossa alma. Cabe a nós enviarmos, irmos, sustentarmos, orarmos, apoiarmos aqueles que vão até Soberhi e a tantos outros descendentes de Agar e de Ismael, para lhes oferecer a água da vida, para lhes oferecer o pão da vida. Essa história não é só a história de Agar. Na verdade, essa não é a história nem de Agar, nem de Ismael. Essa história que nós acabamos de ler é a história da redenção, que ainda continua sendo escrita, quando Deus continua a alcançar os filhos de Ismael por meio do Evangelho, para o louvor e a glória do seu nome. Portanto, sigamos, irmãos. Há muito trabalho a fazer, há muitos desafios. Vamos avançar, vamos crer que Deus cumpre as suas promessas. Vamos acreditar que o êxito da missão não é pelas nossas estratégias, pela nossa força, mas o êxito da missão foi que ele mostrou a João
gente de toda língua, de todo povo, de todas as nações, adorando o Cordeiro, porque ele está na missão, ele está cumprindo os seus propósitos, ele está controlando todas as coisas. Ele é o Deus soberano, mas ele também é o Deus de toda a graça, que revelou essa maravilhosa graça na pessoa de Cristo. Que Deus nos abençoe e continue a fazer dessa igreja uma igreja missionária para anunciar esse bendito Salvador aqui, ali e até os confins da terra, para que o evangelho também seja dado aos filhos de Ismael. Muito obrigado, que Deus os abençoe.